prosseguindo nos nossos estudos, vamos agora abrir o tópico número 3 do nosso plano de enfrentamento do imposto de importação. Vamos visitar o fato gerador. Eu gostaria de observar inicialmente que, para ter uma noção adequada deste fenômeno chamado fato gerador da obrigação tributária, o tributarista deve estar disposto a observar o fenômeno do fato gerador tributário a partir de diferentes perspectivas. E a primeira perspectiva é a perspectiva econômica, é o aspecto material. O que é que configura o fato gerador deste imposto? Qual é a conduta que o contribuinte pratica que preenche a hipótese de incidência tributária? Então, na primeira perspectiva, nós vamos olhar para o aspecto material. Qual é a conduta do contribuinte que configura este fato gerador? E o nosso ordenamento jurídico é pródigo em trazer respostas. Nos 4 níveis normativos, Constituição, norma geral, lei instituidora e regulamento, nós temos o enfrentamento. E o vocabulário oscila um pouquinho, nada a preocupar, porque a mensagem é sempre muito semelhante. Olha só, Constituição. O fato gerador é a importação de produtos estrangeiros. CTN, mesma coisa, importação de produtos. Decreto-Lei 37. O imposto incide sobre mercadoria estrangeira. E no decreto, entrada de mercadoria estrangeira em território nacional. Tudo bem, sem pânico. Nós vamos agora abrir o 37 e ver com atenção o artigo 1º, que acaba, então, definindo concretamente o fato gerador do imposto de importação. Pode ser? Vamos lá. Então, olha só, simples para você, não fantasia a coisa. Fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. Perfeitamente aceitável se você encontrar lá na sua prova a entrada de produto estrangeiro no território aduaneiro. Tanto faz. Alternar a palavra produto ou mercadoria e alternar a ideia de território nacional com território aduaneiro é perfeitamente aceitável, tudo segue certo. Não consigo imaginar uma questão de múltipla escolha que jogue, por exemplo, para você escolher entre tais alternativas. Todas estão certas, não tem erro aqui. Então, você tem que ter uma mínima flexibilidade ali num eventual teste de múltipla escolha, redação objetiva, para, digamos assim, aceitar algumas oscilações, algumas variantes neste conceito de fato gerador. Agora, eu já trago uma notinha jurisprudencial e uma advertência importante. Primeiro a advertência, depois a notinha. E você já vai entender a notinha a partir da advertência. CTN é de quando? Lei 5.172 de 66. Decreto-Lei 37/66. Estamos falando de normas pré-Constituição. Estamos falando de normas que foram editadas 22 anos antes da Constituição Federal de 88. Então, você vai encontrar, tanto no Código Tributário, principalmente no livro 1º do CTN, quanto no Decreto-Lei 37, passagens que não foram recepcionadas pela Constituição. Mas essa não recepção nem sempre é evidente, como em alguns casos no Código Tributário é, e eu vou destacar hoje para você. Em outros casos, ela é mais discreta, e aí é a jurisprudência que precisa se pronunciar. Tem um exemplo neste artigo 1º que eu vou trazer agora, olha só. Parágrafo 1º. Para fins de incidência do imposto de importação, considerar-se-á também estrangeira, ou seja, vai incidir imposto de importação, a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país. Uma mercadoria nacional, made in Brazil, que foi exportada. Se por alguma razão ela voltar para o Brasil, ela vai ser considerada estrangeira e vai sofrer a tributação do imposto de importação. Havia uma lógica nesta norma, sim, porque quando a mercadoria made in Brazil foi exportada, ela deixou a economia nacional e passou a ser considerada exógena ao nosso sistema econômico interno. Então, quando ela retornar, ela tem que ser tributada pelo imposto de importação. Porém, no RE 104.306, e isso é confirmado na doutrina de Leandro Paulsen em 2022,
curso de direito tributário completo, que eu trouxe aqui para você ver, tá? Segundo, a interpretação deste precedente e a leitura doutrinária a que fiz referência. Este dispositivo não foi recepcionado. Esta ficção, considerar-se-á, não se amolda ao texto constitucional. Muito brevemente, a minha nota aqui, você tem subsídios para prosseguir pesquisando se quiser. Ainda, trouxe aqui desdobramentos desse artigo 1º, porque ele é importante, né? É o artigo que configura o fato gerador do imposto de importação. Parágrafo 2º. Para efeito da ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no território nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada. Mercadoria que sumiu, mercadoria que não foi encontrada pela autoridade aduaneira, mas que consta lá da documentação como importada, ela vai ser considerada a entrada no território, vai sofrer a tributação. O importador e os responsáveis tributários da cadeia logística não podem desaparecer uma mercadoria. Isso frustra a intenção de fiscalização aduaneira e tributária. Então, caso ela desapareça, sem prejuízo das penalidades aduaneiras, em matéria administrativa, vai ser considerada a entrada no território e vai sofrer tributação. Tá? Agora, olha só. Tem um detalhe que eu vou apresentar para você agora. Caso isso aconteça, além de recolher o tributo, multa de 50%, previsto no artigo 106 da mesma norma. Porém, existe um temperamento. Caso essa falta da mercadoria, né, caso haja uma quebra lá no controle da mercadoria, e essa quebra seja inferior a 1%, ela vai ser tolerada. Olha, são consideradas perdas normais até 1%, perdas próprias de manuseio e transporte. Considera-se que menos de 1% não configura uma tentativa deliberada de subtração e existe uma tolerância, então não incide a multa nestes casos, tá? Então, veja bem, isso aqui vai cair na sua prova? É improvável, mas eu estou enriquecendo um pouco a sua compreensão geral aqui do direito aduaneiro e do imposto de importação. Agora, olha só, este artigo aqui eu já considero interessante. Artigo 1º, parágrafo 4º agora. O imposto não incide sobre. Se nós estamos falando do fato gerador, nós estamos falando dos casos em que incide o imposto. Mas aqui eu tenho uma exceção. Não incide sobre mercadoria que tenha sido destruída antes de desembaraçada, ou seja, ela se quebrou, ela se danificou no transporte, se destruiu. Ou que em trânsito aduaneiro de passagem também tenha sido destruída. Nós vamos estudar em seguida o regime de trânsito aduaneiro, eu vou explicar um pouco melhor para você. Ou que tenha sido objeto da pena de perdimento, que eu já havia referido antes. Veja como o vocabulário começa a se encaixar. Agora, o tema do trânsito já não é novo para você, o tema do perdimento já não é totalmente novo para você, zona primária, zona secundária, declaração de importação, licença de exportação, licença de importação, então tudo isso vai começando a encaixar, tá? Muito bem. Vamos dar um passo além agora, nós vamos nos mover nesta observação do fato gerador tributário, nós vamos nos mover e vamos passar a olhar para o fenômeno do fato gerador a partir de um outro ângulo. Qual ângulo? Nós não vamos mais olhar agora para o aspecto material econômico, mas nós vamos olhar para o aspecto temporal. E a nossa pergunta é, quando ocorre o fato gerador? Então eu já sei o que é que configura o fato gerador. A entrada de mercadoria em território nacional. Essa é a base econômica. É esta conduta que perfaz o fato gerador da obrigação tributária. Mas a outra pergunta é, quando se considera ocorrido o fato gerador? Se você olhar para a literalidade do artigo 1º, você vai dizer assim, quando ocorrer a entrada em território nacional, ok? Mas você está falando de um navio. E nós temos elementos que tornam esse raciocínio mais complexo. Por exemplo, quando o navio atraca em mar territorial, em águas territoriais brasileiras, a mercadoria já é considerada entrada em território nacional? Já ocorreu o fato gerador? Professor, eu acho que não. Eu diria, quando o navio atraca no cais do porto, ancora ali no cais do porto, já tendo sido devidamente rebocado e manobrado pelos práticos de barra, estacionado o navio, já ocorreu o fato gerador? Vamos mais além.
Você poderia dizer, não, professor, para mim, fato gerador é quando o guindastre pega o container e deposita ele em solo brasileiro. Quando o container toca o solo do Cais do Porto, ali sim ocorreu a entrada em território nacional. Consegue imaginar, consegue acompanhar esta minha dinâmica lá no Cais do Porto? Não está claro na lei, até o artigo que eu vou mostrar agora, qual é o preciso momento em que se reconhece a entrada da mercadoria no território nacional. Pois eu vou mostrar para você que um determinado dispositivo dá essa resposta. Quando o navio atraca e o container é içado e depositado lá no Cais do Porto, para que o importador seja notificado da chegada da mercadoria e adote as providências de efetivo desembaraço. Quando isso tudo acontece, espera-se que o importador adote tempestivamente as providências próprias ao desembaraço. E eu vou trazer para você referências deste momento na sua tela agora, olha só. Toda mercadoria procedente do exterior deverá ser submetida a um despacho aduaneiro, que será processado com base em uma DI, Declaração de Importação, apresentada à repartição aduaneira. Hoje, essa repartição aduaneira é Siscomex, lá no Siscomex. Então, o despacho aduaneiro será processado a partir da declaração de importação. O importador vai ser notificado sobre a chegada da carga e ele deve, então, pegar lá o seu conhecimento de transporte, as suas notas e promover ao registro da declaração de importação no Siscomex. Guarda essa expressão, o registro da DI no Siscomex. O importador tem que fazer isso. Se ele não fizer em tempo oportuno, a mercadoria será considerada abandonada e vai atrair a pena de perdimento. Então, ele tem um prazo para fazer isso, tá? Fazer o quê? Registrar a DI no Siscomex. Muito bem. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos e à legislação. Ou seja, é no despacho de importação que eu vou dizer aqui que a autoridade aduaneira, na verdade, é que o Siscomex, que o sistema, inteligência artificial, pessoal, é no despacho de importação que o Siscomex cruza dados, cruza parâmetros e diz se existe alguma inconsistência. Sinaliza para a autoridade se aquela operação está absolutamente dentro dos padrões ou se tem algo que chama atenção. Se eventualmente algo chama atenção, aí vai haver um nível de fiscalização mais aprofundado. Isso você vai entender daqui a pouco quando estudarmos os regimes, tá? Então, despacho aduaneiro, despacho de importação, tem por base a declaração de importação. Voltando para a pergunta que queremos responder. Quando ocorre o fato gerador? Eu já dei todas as dicas que eu queria. Agora você já até teria condições de acertar lá na prova. Essa é a questão que realmente pode aparecer. Considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho. Na data do registro da DI no Siscomex. Essa é a data do fato gerador. E isso é extremamente importante, por uma razão em especial. Qual razão? 144 do Código Tributário Nacional. Vamos ler? Código Tributário, cadê o meu Código Tributário? Tem um aqui na minha mão sempre. Código Tributário, 144 diz: o lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente. Por qual lei? Lei vigente na data de ocorrência do fato gerador. Então, a identificação da data do fato gerador determina a legislação aplicável. Qual é a legislação aplicável numa importação? A legislação vigente na data do registro da declaração de importação. 144 do Código Tributário, tá? Então, não é irrelevante identificar o quando. Sabe por quê? Porque o imposto de importação é um imposto extrafiscal. E as suas alíquotas podem flutuar a partir de ato do Poder Executivo, 153, parágrafo 1º da Constituição. E mais,
a mudança de alíquota do imposto de importação é exceção ao princípio da anterioridade comum e nonagesimal. Portanto, não precisa respeitar prazo nenhum, entre em vigor no dia seguinte. Pegou? Como é importante entender a data do fato gerador do imposto de importação? Muito bem, vamos lá. Acabei de referir para você 153, parágrafo 1º da Constituição. É facultado ao Poder Executivo alterar as alíquotas do imposto de importação e exportação. IPI e IOF também. Tá? Agora, olha só, muita atenção. Eu disse há pouco que tanto o Código Tributário, especialmente o livro 1º, quanto o Decreto-Lei 37 possuem artigos que não foram recepcionados pela Constituição, passagens que não foram recepcionadas. Vou agora apresentar uma. Olha só. Lá na descrição do imposto de importação no CTN, tem a referência no próprio CTN de que o Poder Executivo poderá alterar alíquotas e bases de cálculo. 21 do seu CTN e do meu também. O Poder Executivo pode, nas condições e limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas ou bases de cálculo. Não, não, não. A Constituição só permite a alteração das alíquotas. Não foi recepcionada a parte em que permite a alteração das bases de cálculo. Tá? E aí você diz, professor, mas se a prova disser segundo o CTN, olha, não tem como a prova perguntar isso, está errado, é nula essa questão. Não foi recepcionado o Código Tributário nessa parte, porque o 153 diz expressamente, só pode alterar as alíquotas. Base de cálculo, essa regra ficou no passado, em 5 de outubro de 88. Pegou? Detalhe, 26 faz o mesmo para exportação. Ok. Vou mais além. Pensando no caráter extrafiscal do imposto de importação. Pensando na faculdade que o Poder Executivo recebeu da Constituição, de ninguém menos do que a Constituição, para alterar as alíquotas do imposto de importação e exportação. Pensando nessa faculdade, eu pergunto, na prática, é o presidente da República, mediante decreto, que altera as alíquotas do imposto de importação? Resposta: no caso específico dos impostos incidentes no comércio exterior, não será o presidente da República, porque uma lei federal autoriza a outorga desta competência para um órgão específico. Olha só, Lei 8085, o Poder Executivo poderá alterar as alíquotas, ok, já sabíamos. Parágrafo único, o presidente poderá outorgar competência à CAMEX para a prática dos atos previstos neste artigo. Câmara de Comércio Exterior, quem na prática altera as alíquotas de imposto de importação e exportação é a CAMEX, porque possui a autorização, tá bem? Ok, finalizando esse tema do momento, né, o aspecto temporal do quando ocorre o fato gerador, lembrando desse caráter extrafiscal que permite a alteração de alíquotas do dia para a noite, surge uma situação, problema, que você precisa enfrentar. Qual é a situação problema? Imagine que você é um empresário e decide importar uma determinada mercadoria. Você faz esse negócio em fevereiro. Até que o exportador asiático despache lá a mercadoria, chega o mês de março, abril, porque ele vai produzir a mercadoria, vai rotular, etc. para você, e lá em abril ele despacha. Mais um mês até atracar no caso do Cais do Porto no Brasil, nós já estamos em maio. Aí mais um prazinho para você promover o desembaraço aduaneiro. Estamos lá em junho, julho, e você foi registrar a sua DI no Siscomex. Qual foi a sua surpresa? Quando você lá no mês de junho foi registrar a sua DI no Siscomex, você soube que a alíquota do imposto de importação do produto que você está importando subiu um monte no mês anterior. Você fez o contrato e comprou venda em fevereiro, mas você foi desembaraçar em junho. E você descobriu que em maio a alíquota aumentou. E o seu negócio se tornou impraticável. Você já não vai mais ter lucro, porque a alíquota subiu demais. E aí? Você, importador, vai ficar nesse prejuízo? O poder público pode fazer isso e criar essa instabilidade para o comércio internacional? Resposta: de acordo com a nossa explicação aqui, ocorrido o fato gerador na data do registro da importação, somado ao 144 CTN, tem-se que o importador corre estes riscos por conta própria. Ele não tem como saber qual é especificamente o ordenamento jurídico vigente antes da data do registro da DI,
porque as alíquotas podem alterar por ato do Poder Executivo o caráter extrafiscal. Então, eu quero apresentar para você um precedente que nos ajuda. Olha esse precedente que interessante. Nós estávamos aqui, vamos para o precedente. ADI 1293. A alíquota incidente sobre as importações de mercadorias entradas em território nacional é definida pela norma vigente no momento em que se efetivou o registro da declaração apresentada pelo importador à repartição alfandegária, sendo irrelevante para este específico efeito a data de celebração do contrato de compra e venda ou ainda o momento de ingresso físico desses bens em território nacional. Só interessa a data do registro da declaração no Siscomex. Pegou? Porém, um determinado importador, contribuinte, empresário não se conformou, ajuizou uma ação e disse: eu tive um prejuízo considerável por essa oscilação de alíquotas e eu quero ser indenizado. Eu quero ser indenizado pelo prejuízo que eu tive pela falta de segurança jurídica. Olha só, precedente para você. 2018, alteração de alíquotas, extrafiscalidade. O Estado não tem o dever de indenizar o particular por eventuais prejuízos financeiros decorrentes da alteração de alíquota do imposto de importação ocorrida entre a celebração do negócio que origina a importação e a entrada da mercadoria no território nacional. Risco inerente à atividade econômica. Gostou? Muito bem, muito bem. Agora, eu vou abrir uma nova perspectiva. Vou dar mais um passo, eu vou me movimentar mais uma vez dentro dessa observação, desta apreciação do fato gerador, para conseguir enxergá-lo a partir de um novo ângulo. Eu já não quero mais olhar para o fato econômico, qual é a conduta do contribuinte que ocasiona o nascimento da obrigação tributária. Eu também não quero mais olhar para o quando ocorreu o fato gerador. Agora eu quero olhar para quem pratica o fato gerador. Quem pratica? Aspecto subjetivo. Nós temos duas opções, uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Nos dois casos, nós teremos regimes aplicáveis. A importação pode ser feita por pessoa natural ou por pessoa jurídica. O grande volume se dá por meio de pessoas jurídicas, né? Importando diretamente ou por meio de tradings. Mas pode ocorrer também a importação por pessoa natural, e eu acredito que você que está me assistindo possa ter feito isso nos últimos dias, quando foi ali na internet e comprou da China uma mercadoriazinha, você está importando, você é importador. Você é o destinatário de uma remessa postal internacional, famoso contribuinte do imposto de importação. Claro, se ficar abaixo da faixa de isenção, ok, mas se for acima da faixa de isenção, você é o contribuinte do imposto de importação. Olha só que legal. Eu vou apresentar para você qual é o dispositivo do Decreto-Lei 37 e também do Regulamento Aduaneiro que estabelece os contribuintes. E depois eu vou prosseguir para uma explicação dos regimes. Vamos lá, contribuintes. 31 do Decreto-Lei, 104 do Regulamento. 3 categorias de contribuinte. Olha só, começa a se repetir o vocabulário que nós vimos há pouco. O importador, assim considerado qualquer pessoa que promova a entrada de mercadoria em território nacional. O destinatário de remessa postal, tá? Destinatário de remessa postal internacional. Ou ainda o adquirente da mercadoria entrepostada, sujeita ao regime de entreposto aduaneiro. Mercadoria entrepostada. Vamos entender daqui a pouquinho. O que eu quero que você guarde agora é o seguinte. Existem pessoas naturais e existem pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas estão normalmente aqui, o importador. A pessoa natural está normalmente aqui, o destinatário. O adquirente de mercadoria entrepostada normalmente também é uma pessoa jurídica. Agora, tem um fenômeno que não está explícito aqui neste quadro de contribuinte. Também é contribuinte o importador, pessoa natural, que promover a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional dentro da sua bagagem de bordo, da sua bagagem de viagem. Esta pessoa, no exemplinho que eu dei antes, lembra? Você chegou num voo internacional, passou pela imigração, liberou o seu passaporte, foi direcionado às esteiras, pegou a sua bagagem e se dirigiu para a porta que separa a zona primária da zona secundária. Lá tem quem? Tem um cara da Receita Federal, de óculos escuro, aquele estilo aviador, né? Braço cruzado, aquela funcional pendurada no pescoço,
E ele tem o seu scanner nos olhos, né? Porque para passar no concurso da Receita Federal, você tem que ter scanner na retina. E ele está ali olhando as pessoas e eventualmente vai convidar aleatoriamente algumas para uma inspeção minuciosa, tá? Então, é naquele momento ali que você, que tem mercadorias na sua bagagem, se torna um importador, porque você está promovendo a entrada de mercadoria estrangeira no território nacional. O detalhe interessante é que quando você é uma pessoa natural importadora na sua bagagem, existe um regime próprio de importação, um regime específico de importação, o chamado regime de bagagem ou regime especial, regime de tributação especial. Lembra que eu apresentei para você antes 4 regimes gerais e 4 regimes meio? O primeiro dos regimes gerais era o regime especial de tributação, o regime de tributação especial, RTE, o regime de bagagem, tá? Esse, então, é exclusivo para a pessoa natural, para a pessoa física, o importador que está voltando de uma viagem com mercadorias na sua bagagem. Esta pessoa tem um regime próprio para tributar a sua mercadoria importada. Pegou? Existe um segundo regime que também é aplicável à pessoa natural. Qual regime? O regime aplicável às remessas postais. É o RTS, Regime de Tributação Simplificada. É o segundo daquela lista. Tinha o RTE, o RTS. O RTS é o regime para o destinatário de remessa postal. Pode ser você, pessoa física. Também pode ser uma pessoa jurídica. Mas o que eu quero que você entenda é que existem 2 regimes, o RTE, Regime de Tributação Especial, e o RTS, Regime de Tributação Simplificada, que são aplicáveis a pessoas naturais. No caso de bagagem acompanhada ou no caso de remessas postais internacionais. Legal, né? Além disso, você tem a possibilidade de aplicar o regime de remessa postal para a pessoa jurídica. Você tem ainda o regime de tributação unificada, que era o terceiro daquela lista, RTU, para o caso de importador, pessoa jurídica optante pelo Simples. E você tem, por fim, o RCI, que era o quarto, Regime Comum de Importação, que é especificamente o importador, pessoa jurídica, não optante pelo Simples. O importador, pessoa jurídica não optante pelo Simples e que não está usando de remessa postal, esse importador cai no regime comum de importação. E aí ele pode ter alguns regimes meio, como o regime de entreposto, que nós já vamos entender. Por que eu digo nós já vamos entender? Porque o nosso próximo tópico é o item número 6, que diz respeito aos regimes aplicáveis. Então, para ficar didático, eu vou encerrar este vídeo aqui, neste momento, e vou para o nosso terceiro vídeo com qual objetivo? É audacioso, o nosso objetivo no bloco 3. Olha só, eu disse que vai até 9 essa listinha. 6, regimes aplicáveis. 7, aspecto quantitativo, base de cálculo e alíquota. 8, lançamento. E 9, considerações finais, imunidades e isenções. Nós vamos percorrer todo o restante do imposto de importação no próximo vídeo. Nós vamos dedicar 5 minutos para fazer um Hot Topics do imposto de exportação. E aí sim nós vamos reservar o vídeo 4 exclusivamente para o IPI. Combinado? Muito bem. Então nós vamos retomar no próximo vídeo, no vídeo 3, a partir dos regimes aplicáveis, que vai ser um estudo de 2, 3 ou 5 minutos sobre cada um desses regimes que eu acabei de anunciar para você. Até já!